Siena, 1347. Enquanto a peste negra ceifa vidas aos milhares, uma menina de 6 anos contempla o céu e vê Cristo olhando para ela. Aquele olhar mudará tudo. O século XIV é um século de morte. A peste negra transformou a Europa em um imenso ossuário. Os cadáveres se amontoam nas ruas porque não há braços suficientes para enterrá-los. Os flagelantes percorrem os caminhos açoitando-se até sangrar, convencidos de que o fim do mundo chegou. Na Itália, as cidades-estado se despedaçam entre si, enquanto companhias de mercenários sem lei arrasam aldeias inteiras por um punhado de florins. Mas há algo pior que a peste, pior que a guerra. A Igreja abandonou Roma. Desde 1309, os papas residem em Avignon, prisioneiros dourados da coroa francesa, enquanto a cidade eterna afunda em ruínas. As basílicas dos apóstolos servem de refúgio a bandidos. O gado pasta onde Pedro foi crucificado. Os fiéis olham para o céu e perguntam: onde está Deus? Ele abandonou seu povo? Neste mundo sem esperança, no bairro dos tintureiros de Siena, onde o ar cheira a lã molhada e a corantes ácidos, cresce uma menina que nunca aprenderá a ler nem a escrever. Uma menina que, no entanto, escreverá algumas das páginas mais luminosas da história da Igreja. Uma menina que fará o Papa retornar a Roma, que pregará cruzadas a reis, que será chamada Doutora da Igreja Universal. Catarina nasce no dia 25 de março de 1347, dia da Anunciação, na casa da família na Rua do Tintureiro. É a 24ª de 25 filhos. Sua mãe, Lapa Piagente, mulher de vontade férrea que viverá até os 89 anos, dá à luz também uma gêmea, Giovanna, que morrerá antes de completar um mês. Esse primeiro contato com a morte deixará marcas na alma da pequena. A casa dos Benincasa é um fervilhar de atividade. O pai Giacomo dirige um próspero negócio de tinturaria e o cheiro penetrante dos corantes de lã impregna cada canto, cada tecido, cada conversa. Catarina cresce cercada de irmãos, cunhadas, sobrinhos, aprendizes e criados. Não é uma menina retraída. Os testemunhos de quem a conheceu a descrevem alegre, falante, com um riso contagiante e uma capacidade espantosa de conquistar o afeto de todos. Mas aos 6 anos acontece algo que partirá sua vida em duas. Voltando para casa com seu irmão Stefano depois de visitar sua irmã casada, Catarina ergue os olhos para o céu sobre a igreja de São Domingos. E para. Ali, suspenso no ar, vê um trono resplandecente. Sentado nele, Cristo vestido com os ornamentos do sumo pontífice, ladeado por Pedro, Paulo e João Evangelista. O Senhor a olha, só para ela, e erguendo a mão, a abençoa com o sinal da cruz. Stefano, que continuou caminhando, se vira e chama sua irmã. Catarina desperta do êxtase banhada em lágrimas. Quando tenta explicar o que viu, as palavras lhe faltam. Mas desde esse instante, algo em seu interior ficou selado para sempre. A partir dessa visão, a menina começa a buscar a solidão. Encontra uma pequena gruta nos arredores da cidade, onde imita as penitências dos padres do deserto que ouviu mencionar nos sermões dominicanos. Jejua, reza durante horas, se impõe pequenas mortificações. Aos 7 anos, com uma maturidade que desconcerta, faz voto privado de virgindade perpétua, consagrando-se a Cristo como única esposa. Ninguém sabe, ninguém suspeita. Para sua família, continua sendo simplesmente Catarina, a filha vivaz que alegra a casa com sua presença. Mas no segredo de seu coração, já não pertence ao mundo. Os anos passam. Catarina faz 12, depois 13, depois 14. Sua mãe começa a falar de casamento. Na Siena do Trecento, uma moça de boa família deve se casar jovem, dar filhos, perpetuar a linhagem. A irmã mais velha, Bonaventura, recebe a tarefa de transformar Catarina em uma jovem casadoira.
E durante um tempo, a adolescente cede. Deixa tingir o cabelo de louro dourado, a cor que faz furor entre as damas sienenses. Aprende a caminhar com graça, a vestir com elegância, a se comportar segundo as normas do decoro. Mas quando Bonaventura morre repentinamente durante um parto difícil, Catarina interpreta a tragédia como uma advertência divina. Traiu seu voto por vaidade. Brincou de ser do mundo quando pertence apenas a Cristo. Tem 15 anos quando convoca toda a sua família e pronuncia as palavras que desencadearão a tempestade. Jamais se casará. A reação é imediata e brutal. Lapa explode numa fúria que durará meses. O pai, homem mais moderado, guarda silêncio, mas não intervém quando a família decide castigar a rebelde. Tiram seu quarto, obrigando-a a dormir no chão da cozinha junto aos criados. Transformam-na em criada de seus próprios irmãos, carregando-a com as tarefas mais pesadas da casa. Proíbem-lhe qualquer momento de solidão, qualquer instante de oração. Se quer viver como freira, que trabalhe como escrava. Catarina não protesta, não discute, não chora. Em vez disso, constrói dentro de si o que chamará de sua cela interior. Um espaço sagrado no centro de sua alma, onde ninguém pode entrar, onde Cristo a espera sempre, onde nenhuma perseguição pode alcançá-la. Enquanto esfrega o chão, enquanto carrega a água, enquanto suporta as zombarias de suas cunhadas, habita esse santuário invisível. Um dia, Giacomo Benincasa entra na cozinha e vê algo que o deixa paralisado. Enquanto sua filha reza ajoelhada junto ao fogão, uma pomba branca resplandecente pousa sobre sua cabeça. O tintureiro, homem prático pouco dado a fantasias, compreende nesse instante que está lutando contra Deus. Convoca a família e pronuncia o veredicto definitivo. Ninguém mais incomodará Catarina. Que sirva a seu esposo celestial como lhe aprouver. A moça recebe então um pequeno quarto debaixo da escada, apenas uma cela de 3 passos de comprimento. Ali viverá os próximos 3 anos, em solidão quase absoluta, preparando-se sem saber para a missão que abalará os alicerces da cristandade. 3 anos de silêncio. 3 anos em uma cela tão estreita que mal cabe um colchão de palha e um crucifixo de madeira. Catarina tem 16 anos quando fecha a porta atrás de si, e 19 quando a abre novamente. Nesse tempo, seu corpo se consome até se tornar pouco mais que ossos cobertos de pele. Dorme meia hora a cada 2 noites, ajoelhada contra a parede para não cair em um sono profundo demais. Alimenta-se de ervas cruas e água, rejeitando até mesmo o pão como um luxo desnecessário. Sai unicamente para receber a comunhão em Santo Domingo, arrastando-se mais do que caminhando pelas ruas de Siena antes do amanhecer, quando ninguém pode vê-la. Os vizinhos que a avistam acreditam estar vendo um fantasma. Mas enquanto seu corpo definha, sua alma se expande para territórios que nenhum teólogo cartografou. As visões se multiplicam com uma intensidade que a transborda. Cristo a visita como esposo, como mestre, como amigo. Maria a consola como mãe. Os santos do céu conversam com ela sobre os mistérios da fé. Mas também vêm os demônios. Hordas de espíritos imundos invadem sua cela com visões de carne nua, com propostas obscenas, sussurradas ao ouvido, com argumentos tão sutis contra a existência de Deus que a fazem vacilar. Durante semanas inteiras, Catarina não sente mais que secura, abandono, a certeza esmagadora de que Deus a esqueceu. Um dia, depois de uma batalha espiritual que durou sem trégua da meia-noite até o crepúsculo, Cristo aparece banhado em luz. Catarina, exausta, o repreende com a franqueza que a caracterizará por toda a vida. Senhor, onde estavas enquanto os demônios me despedaçavam? A resposta de Cristo ficará gravada em seu coração para sempre. Eu estava no meio do teu coração. Achas que terias resistido sem mim? Essa revelação,
transforma sua compreensão do sofrimento. Deus não nos abandona na provação, habita a própria provação. Em 1363, aos 16 anos, Catarina dá um passo que escandaliza metade de Siena. Solicita ingressar nas Mantelati, a terceira ordem de Santo Domingo. Essas mulheres, que vestem o hábito branco e negro dos pregadores, mas vivem em suas próprias casas, são tradicionalmente viúvas respeitáveis de idade avançada. Nenhuma jovem solteira jamais foi admitida. As Mantelati a rejeitam. Uma moça tão jovem, tão bonita apesar de sua magreza, só pode trazer escândalo à Irmandade. Mas Catarina insiste com uma tenacidade que desarma toda a resistência. Quando cai gravemente doente, coberta de pústulas que desfiguram seu rosto, as Mantelati finalmente concordam em visitá-la, convencidas de que morrerá em breve. Encontram-na radiante de paz, sem rastro de autopiedade, falando de Cristo como quem fala de um amante presente. Impressionadas a contragosto, a aceitam na ordem. Catarina sara milagrosamente poucos dias depois. As pústulas desaparecem sem deixar cicatriz. Veste pela primeira vez o hábito dominicano e retorna à sua cela, onde permanecerá mais 3 anos em solidão quase completa. O Carnaval de 1368 marca o fim de sua reclusão. Enquanto toda Siena se entrega às máscaras e aos excessos, Catarina experimenta a visão que definirá o resto de sua existência. Cristo lhe aparece acompanhado de uma corte celestial, a Virgem Maria, o apóstolo João, o apóstolo Paulo, Santo Domingo e o rei Davi com sua harpa. Na presença dessas testemunhas, o Senhor toma a mão direita de Catarina e desliza em seu dedo um anel. É o desposório místico, a união definitiva entre a alma e Deus. O anel, conta-nos Raimundo de Capua, era feito com o santo prepúcio de Cristo, relíquia da circuncisão que simboliza a aliança entre Deus e a humanidade. Catarina o verá brilhar em seu dedo até o dia de sua morte, embora permaneça invisível para todos os demais. Mas o êxtase nupcial vem acompanhado de uma ordem que a aterroriza. Sai da tua cela. Não viverás mais enclausurada. Eu te envio ao mundo. Catarina protesta. Ela é mulher, ignorante, sem letras nem posição. O que pode fazer em um mundo dominado por homens doutos e poderosos? A resposta de Cristo derruba todas as barreiras que a sociedade medieval ergueu entre os sexos. Eu não faço distinção entre homem e mulher, entre douto e ignorante. Todos são iguais diante de mim. Vai, porque te envio não entre gente simples, mas entre príncipes e prelados. Catarina obedece. Aos 21 anos, sai de sua cela e entra no mundo como quem entra em um campo de batalha. Seu primeiro apostolado é o mais humilde. Os hospitais de Siena, onde os doentes de lepra e peste jazem abandonados por suas próprias famílias. Catarina lava suas feridas, beija seus rostos desfigurados, esvazia seus urinóis sem demonstrar repugnância. Uma leprosa chamada Andréia, conhecida por sua língua venenosa, a insulta dia após dia, acusando-a de hipócrita, de buscar fama às custas dos miseráveis. Catarina responde servindo-a com mais ternura ainda, até que a anciã, vencida por tanta caridade, morre em seus braços pedindo perdão. Também acompanha os condenados à morte. Um jovem nobre chamado Nicolò de Toldo, sentenciado à decapitação por um delito político, recusa-se a se confessar, amaldiçoando a Deus e aos homens. Catarina o visita em sua cela, fala-lhe da misericórdia divina, promete estar junto dele no patíbulo. No dia da execução, ela coloca a cabeça do jovem sobre o cepo com suas próprias mãos, sussurrando-lhe: logo estarás na vida eterna. Quando a espada cai, Catarina recebe em seu colo a cabeça decepada, com os lábios ainda murmurando o nome de Jesus. Naquela noite, escreve a Raimundo de Capua uma carta comovente. Minha alma repousou em paz, e em um perfume de sangue tão suave,
que não pude me resolver a lavar o sangue que havia respingado em minhas vestes. Ao redor dessa mulher extraordinária, começa a se formar um círculo de discípulos que ela chamará de sua bela brigada. São homens e mulheres de toda a condição, nobres e artesãos, frades e viúvas, poetas e comerciantes. Muitos são mais velhos que ela, alguns doutores em teologia ou direito canônico. Mas todos a chamam de mama, e ela os trata como filhos, guiando-os no caminho da perfeição com uma mistura de ternura maternal e exigência implacável. Entre eles se destaca Frei Raimundo de Capua, dominicano erudito que será seu confessor, secretário e primeiro biógrafo. Esse homem culto, formado nas melhores universidades da Itália, ficará perpetuamente assombrado diante de uma jovem analfabeta que lhe ensina verdades sobre Deus que ele jamais encontrou nos livros dos grandes mestres. A fama de Catarina se espalha por toda a Toscana como um incêndio que nenhuma autoridade consegue conter. Os rumores a precedem: uma mulher que não come, que levita durante a oração, que lê os corações como se fossem pergaminhos abertos. Para uns é santa, para outros, uma histérica perigosa, ou pior ainda, uma herege disfarçada de beata. Em 1374, os superiores dominicanos decidem agir. Convocam-na ao capítulo geral da ordem em Florença, onde os teólogos mais perspicazes da Itália a interrogarão sobre sua doutrina. É um tribunal disfarçado de exame. Se Catarina errar em uma única resposta, se demonstrar o menor desvio da ortodoxia, será silenciada para sempre. Ela viaja a Florença sem temor, acompanhada de sua bela brigada. Durante dias, os doutores a assediam com perguntas sobre a Trindade, a encarnação, os sacramentos, a graça, o livre-arbítrio. Catarina responde com uma precisão que os deixa mudos. Esta mulher, que jamais leu um tratado teológico, articula as verdades da fé com uma clareza que envergonha aqueles que passaram décadas estudando as sentenças de Pedro Lombardo. Os examinadores se entreolham, desconcertados. Não encontram erro algum. Declaram-na ortodoxa e lhe designam um confessor oficial, Frei Raimundo de Capua. O que pretendia ser um mecanismo de controle se converte na maior legitimação de sua missão. Mas a aprovação dos teólogos não cala as murmurações. Algumas mantelate, corroídas pela inveja, a acusam de fingir seus jejuns, de esconder comida sob o hábito, de buscar a glória mundana com falsa humildade. Vizinhos de Siena a apontam na rua, chamando-a de pazza, louca. Clérigos que nunca a viram pregam contra ela dos púlpitos, advertindo sobre os perigos das mulheres que pretendem ensinar. Catarina recebe as calúnias como quem recebe chuva, sem buscar abrigo, sem se queixar, deixando que a água a encharque até os ossos. Aos que lhe perguntam por que não se defende, responde com um sorriso que desconcerta: se as acusações são falsas, Deus me defenderá. Se são verdadeiras, mereço muito mais. Nesse mesmo ano, a peste negra retorna a Siena com uma virulência que supera todos os surtos anteriores. Em poucas semanas, a cidade perde 1/3 de sua população. Os hospitais transbordam. Os cadáveres se amontoam nas ruas porque não há coveiros suficientes. 8 dos irmãos de Catarina morrem, junto com vários sobrinhos e discípulos queridos. Ela não se permite chorar. Lança-se ao cuidado dos moribundos com uma energia que parece sobrenatural, trabalhando 20 horas por dia, lavando corpos cobertos de bubões negros, fechando os olhos daqueles que expiram entre convulsões. Quando Raimundo de Capua adoece e os médicos o desenganam, Catarina permanece junto ao seu leito durante uma noite inteira, lutando em oração pela sua vida. Ao amanhecer, o frade desperta curado. Ele sempre atribuirá isso a um milagre. Ela nunca falará sobre o assunto. Em 1375, a crise política que vinha se gestando há décadas explode com fúria incontrolável.
Florença, farta dos abusos dos legados papais, forma uma liga com outras cidades italianas e declara guerra ao Papa Gregório XI, que continua governando a Igreja desde Avignon. O conflito é brutal. Os mercenários pontifícios, comandados pelo cardeal Roberto de Genebra, arrasam o campo toscano sem distinguir entre combatentes e civis. Em fevereiro de 1377, esses soldados de Cristo perpetram o massacre de Cesena. Durante 3 dias, 4.000 homens, mulheres e crianças são passados a fio de espada enquanto buscam refúgio nas igrejas. O escândalo abala toda a cristandade. Como pode o vigário de Cristo ordenar semelhantes atrocidades? Catarina escreve ao Papa com palavras que nenhum cardeal ousaria pronunciar. Pai Santíssimo, a justiça sem misericórdia é crueldade injusta. Agi como pai, não como carrasco. Foste exposto para apacentar ovelhas, não para degolá-las. Mas Catarina não se limita a escrever cartas. Em 1376, Florença a envia a Avignon como embaixadora para negociar a paz. É a primeira vez que deixa a Itália, e o que encontra do outro lado dos Alpes a horroriza. A corte papal é um espetáculo de decadência que supera seus piores temores. Os cardeais vivem em palácios que rivalizam com os dos príncipes seculares, cercados de servos, bufões e mulheres de reputação duvidosa. A simonia é praticada abertamente. Os cargos eclesiásticos são comprados e vendidos como mercadorias em um bazar. O luxo obsceno dos prelados contrasta brutalmente com a miséria dos fiéis que chegam de toda a Europa em busca de indulgências. Catarina entra neste mundo de seda e corrupção, vestida com seu tosco hábito de terciária, sem joias, sem séquito, sem credenciais além de sua fama de santidade. Os cortesãos a olham com uma mistura de curiosidade e desprezo. Quem é esta camponesa italiana que pretende falar com o Santo Padre? Gregório XI a recebe em audiência privada. É um homem de 50 anos, doente, esmagado pelo peso de uma tiara que nunca desejou. Catarina não perde tempo com cortesias diplomáticas. Diz-lhe o que ninguém ousa dizer, que deve abandonar Avignon e retornar a Roma, que a igreja está morrendo de vergonha enquanto seu pastor vive exilado entre estrangeiros, que o fedor dos pecados da cúria chega até o trono de Deus. Gregório escuta em silêncio, pálido, com os olhos úmidos. Quando Catarina termina, faz-lhe uma pergunta que mais ninguém na corte conhece. Como sabes que fiz voto de retornar a Roma? O Papa jamais revelou esse voto secreto a nenhum ser vivente. Catarina responde simplesmente: sei porque Deus me mostrou. Cumpri vossa promessa, Santo Padre. Não tenhais medo dos que vos ameaçam. Deus é mais forte que todos os vossos inimigos. As negociações de paz fracassam. Florença, desconfiando das intenções papais, retira Catarina como mediadora e a acusa de ter favorecido os interesses do Papa. Mas a missão principal triunfou. Em 13 de setembro de 1376, Gregório XI abandona Avignon, apesar das lágrimas de seu pai idoso, apesar das ameaças dos cardeais franceses, apesar do terror que lhe inspira Roma, cidade que nunca viu e que imagina cheia de ruínas e bandidos. Em 17 de janeiro de 1377, o Papa entra na Cidade Eterna. O povo romano o recebe com um júbilo que não se via há 70 anos. Os sinos de todas as igrejas repicam sem cessar. O papado voltou para casa. Catarina não está presente na entrada triunfal. Retornou a Siena, exausta por meses de tensão diplomática. Mas sua obra está feita. Devolveu o Papa ao túmulo de Pedro. Cumpriu a missão que Cristo lhe confiou naquela noite de carnaval em sua pequena cela. Ou assim acredita, porque a verdadeira prova ainda não começou. A morte de Gregório XI em março de 1378 desencadeia uma tempestade que ninguém havia previsto. O conclave se reúne em Roma sob uma pressão insuportável.
turbas enfurecidas cercam o Vaticano exigindo um papa italiano, ameaçando despedaçar os cardeais se elegerem outro francês. Nesse clima de terror, os purpurados escolhem apressadamente Bartolomeu Prignano, arcebispo de Bari, que adota o nome de Urbano VI. No início, Catarina se alegra. Finalmente um papa reformador, um homem que promete limpar a cúria da simonia e do nepotismo. Mas logo descobre que Urbano é um vulcão de ira incontrolável. Insulta os cardeais em público, chamando-os de imbecis e traidores. Ameaça agredi-los. Humilha embaixadores de reinos poderosos. Seu zelo reformador se mistura com uma crueldade que espanta até mesmo aqueles que desejam a reforma. Os cardeais franceses, aterrorizados e ressentidos, fogem de Roma em pleno verão. Em setembro, reunidos em Fondi sob a proteção da rainha Joana de Nápoles, declaram nula a eleição de Urbano, alegando que foi realizada sob coação. Em seguida, elegem um novo papa, Roberto de Genebra, o cardeal responsável pelo massacre de Cesena, que toma o nome de Clemente VII e estabelece sua corte em Avignon. O grande cisma do Ocidente começou. A cristandade se parte em duas metades irreconciliáveis. França, Escócia, Castela, Aragão e Nápoles reconhecem Clemente. Inglaterra, o Império Germânico, Flandres, Hungria e a maior parte da Itália permanecem fiéis a Urbano. Os bispos não sabem a quem obedecer. Os fiéis se perguntam se seus sacramentos são válidos. As ordens religiosas se dividem: dominicanos contra dominicanos, franciscanos contra franciscanos. Há dois papas, duas cúrias, duas linhas de bispos, duas igrejas que se excomungam mutuamente. Catarina contempla esse desastre com o coração dilacerado. Tudo aquilo pelo que lutou, tudo aquilo que parecia conquistado com o retorno do papado a Roma, desmorona em questão de meses. Mas não vacila nem um instante sobre onde está a verdade. Urbano VI, por terrível que seja seu temperamento, é o papa legítimo. Foi eleito validamente antes de qualquer coação, e os cardeais o reconheceram como tal durante meses antes de se rebelarem. O cisma não é um erro de boa-fé, é uma traição movida pela ambição e pelo medo. Catarina pega a pena e escreve com uma fúria santa que incendeia o pergaminho. Aos cardeais cismáticos diz: agistes como membros podres, exalando miséria por todo o mundo. Sois flores fétidas que espalham o fedor da morte. A rainha Joana de Nápoles, protetora de Clemente, abraçastes a mentira abandonando a verdade. Tomastes o demônio por esposo. Aos príncipes que hesitam sobre qual obediência seguir. Não vedes que estais dividindo a túnica inconsútil de Cristo? Não vedes que estais crucificando-o novamente? Mas Catarina não se limita a condenar os cismáticos. Também escreve a Urbano VI com uma franqueza que beira a temeridade. Reconhece sua legitimidade, mas não esconde seu horror diante de seus métodos. Santo Padre, diz-lhe, temperai um pouco esses movimentos súbitos que a natureza vos inspira. Que vosso zelo pela justiça não sufoque vossa misericórdia. A Igreja precisa de um pastor, não de um tirano. Moderai vossa ira, porque a ira cega o entendimento e torna impossível o discernimento. Urbano lê essas cartas e, milagrosamente, não se ofende. Nesse papa colérico, há algo que reconhece a verdade quando a ouve, embora seja incapaz de aplicá-la. Em novembro de 1378, convoca Catarina a Roma. Ela obedece, embora saiba que essa viagem será a última. Seu corpo, devastado por décadas de jejum extremo, mal funciona. Não consegue caminhar sem apoio. Não consegue reter alimentos sólidos. Cada passo é um tormento, mas seu espírito arde com mais intensidade do que nunca. Se deve morrer, morrerá em Roma, junto ao túmulo de Pedro, lutando até o último suspiro pela unidade da Igreja. Em Roma, Catarina se instala em uma casa modesta,
perto da Basílica de Santa Maria sopra Minerva. Cada manhã, antes do amanhecer, arrasta-se até São Pedro para orar diante do mosaico da navicela, o barco dos apóstolos açoitado pela tempestade enquanto Cristo dorme. Essa imagem se torna sua obsessão. A igreja é esse barco, sacudido por ventos que ameaçam afundá-lo, enquanto tantos de seus filhos dormem, ou pior ainda, perfuram o casco por dentro. Catarina passa horas prostrada diante do mosaico, suplicando com lágrimas que Cristo desperte, que acalme a tempestade, que salve seu povo. É durante esses meses romanos que dita sua obra-prima. O diálogo da divina providência nasce em circunstâncias extraordinárias. Catarina entra em êxtase e permanece assim durante horas, às vezes dias inteiros, enquanto seus secretários transcrevem febrilmente as palavras que brotam de seus lábios. Ela não compõe, recebe, não redige, transmite. O resultado é um tratado místico de profundidade abissal, uma conversa entre a alma e Deus Pai, que aborda os mistérios mais elevados da fé com uma clareza que assombra os teólogos. A doutrina da ponte, que apresenta Cristo como o único caminho entre a terra e o céu. A cela do autoconhecimento, esse espaço interior onde a alma descobre simultaneamente sua própria miséria e a infinita misericórdia de Deus. As lágrimas, classificadas em 5 graus segundo o amor que as produz. O sangue de Cristo, tema obsessivo que atravessa toda a obra, apresentado como o preço de nossa redenção e o vinho que embriaga de amor as almas. Em janeiro de 1380, enquanto ora em São Pedro, Catarina experimenta uma visão que a deixará paralisada. Vê o barco da igreja, representado no mosaico da navicela, descer do céu e cair sobre seus ombros com um peso esmagador. Sente que os ossos de sua coluna se quebram sob a carga. Desde esse momento, não consegue mover as pernas. Os médicos não encontram causa física para a paralisia. Catarina sabe o que significa. Está carregando sobre seu próprio corpo o peso dos pecados da igreja, oferecendo sua carne como vítima pela unidade do povo de Deus. Durante 3 meses, jaz em sua cama, sem poder se mover, sofrendo dores que nenhum remédio alivia. Mas continua ditando cartas, continua recebendo visitantes, continua orando sem descanso. Seus discípulos a cercam, chorando, suplicando-lhe que coma algo, que descanse, que se permita viver. Ela os consola como uma mãe consola seus filhos pequenos. Não choreis por mim, mas pela igreja. Eu vou ao encontro do meu esposo, mas vós permaneceis no campo de batalha. Sede corajosos. Nunca abandoneis a verdade. As últimas semanas são um calvário que reproduz o de Cristo. Catarina alterna entre êxtases de alegria indescritível e abismos de desolação, onde Deus parece tê-la abandonado completamente. Os demônios a atormentam com visões espantosas, com tentações de desespero, com a certeza de que toda a sua vida foi uma mentira. Depois Cristo aparece, toma-a em seus braços, mostra-lhe as chagas de suas mãos e seus pés. Lembra-lhe que o amor é mais forte que a morte. Na manhã de 29 de abril de 1380, domingo anterior à Ascensão, Catarina pede que a levem a São Pedro uma última vez. É impossível. Não consegue se mover, mal consegue respirar. Então pede que lhe tragam uma imagem da navicela. Contempla-a durante horas, murmurando orações inaudíveis. Por volta do meio-dia, seu rosto se ilumina com um sorriso de paz absoluta. Sangue, sussurra. Sangue, sangue. São suas últimas palavras. Tem 33 anos, a mesma idade que Cristo quando morreu na cruz. Seu corpo, consumido ao extremo, pesa menos que o de uma criança, mas sua alma, libertada enfim de sua prisão de carne, voa em direção ao esposo que a esperou desde aquela visão de infância sobre os telhados de Siena. A notícia de sua morte se espalha por Roma como um lamento que percorre cada rua, cada praça, cada igreja. Os pobres que ela alimentou,
os doentes que ela cuidou, os condenados a quem ela acompanhou ao patíbulo, todos acorrem a Santa Maria Sopra Minerva para contemplar pela última vez o rosto de sua mama. O corpo diminuto, quase transparente de tão consumido, jaz vestido com o hábito dominicano que ela amou mais que todas as sedas do mundo. Os romanos beijam suas mãos, tocam seus pés, arrancam fragmentos de seu véu como relíquias. Precisam fechar as portas da igreja para evitar que a multidão despedace o cadáver por devoção. Urbano VI, o Papa terrível, cujo temperamento ela tentou moderar sem sucesso, ordena que seja enterrada com todas as honras sob o altar-mor de Minerva. Mas Siena reclama sua filha. Anos depois, numa operação que beira o roubo sagrado, os sienenses conseguem trasladar a cabeça de Catarina para a Basílica de Santo Domingo, onde permanece até hoje, incorrupta, visível através do cristal de um relicário de prata, com os traços serenos de quem contempla eternamente o rosto de seu esposo. O grande cisma que tanto a atormentou continuará dilacerando a cristandade por mais 40 anos. Haverá momentos em que 3 papas disputarão simultaneamente a tiara de Pedro. Mas as sementes que Catarina plantou germinarão lentamente no solo ensanguentado da Igreja. Suas cartas, quase 400, circulam por toda a Europa copiadas vez após vez por mãos devotas. Príncipes e mendigos as leem buscando luz em tempos de trevas. Seu diálogo se torna manual de espiritualidade para gerações de almas sedentas de Deus. Raimundo de Capua, fiel até o final, escreve a Legenda Major, a biografia que preservará sua memória para a posteridade. Em 1461, menos de um século após sua morte, o Papa Pio II, ele mesmo sienense, a eleva aos altares. Siena explode em festas que duram semanas, procissões com tochas, repique de sinos, lágrimas de júbilo. A filha do tintureiro é oficialmente santa, mas a Igreja levará séculos para reconhecer a magnitude de seu gênio. Em 1866, Pio IX a declara copadroeira de Roma, colocando-a junto a Pedro e Paulo como guardiã da cidade eterna. Em 1939, enquanto a Europa se precipita rumo a outra guerra mundial, Pio XII a proclama copadroeira da Itália junto a Francisco de Assis, a mística de Siena e o pobre de Assis, os 2 pilares da espiritualidade italiana. Em 1970, Paulo VI dá o passo definitivo. Declara Catarina doutora da Igreja Universal, a segunda mulher a receber este título depois de Teresa de Ávila. Uma mulher que nunca aprendeu a ler nem a escrever, é reconhecida como mestra da fé para toda a cristandade. Finalmente, em 1999, João Paulo II a nomeia copadroeira da Europa junto a Brígida da Suécia e Edith Stein, 3 mulheres que representam 3 épocas distintas, mas um mesmo fogo de amor a Cristo e a sua Igreja. O que tem esta filha de tintureiro do século XIV a dizer ao mundo do século XXI? Tudo, absolutamente tudo. Porque Catarina encarna o paradoxo que nossa época precisa desesperadamente compreender: que a contemplação mais profunda conduz à ação mais eficaz, que a humildade verdadeira gera uma audácia que o orgulho jamais alcança, que o amor à Igreja exige dizer-lhe verdades que ela preferiria não escutar. Ela amou a Igreja com a paixão de uma esposa e a criticou com a franqueza de uma profetisa. Obedeceu ao Papa e o chamou de covarde quando agia com covardia. Viveu no mundo sem pertencer ao mundo. Atuou na história sem perder de vista a eternidade. Sua mensagem central permanece intacta através dos séculos. Conhece-te a ti mesmo para conhecer a Deus, porque no abismo de tua miséria descobrirás o abismo maior de sua misericórdia. O sangue de Cristo lava tudo, redime tudo, transforma tudo. A Igreja precisa de reforma, mas a reforma começa sempre no coração de cada cristão.
Sê quem deves ser, escreveu a um discípulo vacilante, e incendiarás o mundo. Catarina foi quem devia ser. E o fogo que acendeu naquela pequena cela de Siena continua ardendo, iluminando o caminho de todos os que buscam a Deus em meio às trevas. Assim termina a história de Catarina Benincasa, a filha do tintureiro que ousou desafiar a ordem estabelecida não por rebeldia, mas por amor. Uma mulher que encontrou na cela do seu coração a fortaleza para enfrentar papas e príncipes, que transformou sua fragilidade física em poder espiritual incontível, que demonstrou que a voz de Deus não precisa de títulos acadêmicos nem posições de poder para se fazer ouvir. Num mundo que confunde o barulho com a autoridade e o sucesso com a santidade, Catarina nos lembra que a verdadeira influência nasce do encontro íntimo com Cristo, que as reformas mais duradouras começam no silêncio da alma, que amar a Igreja significa amá-la o suficiente para exigir que ela seja o que é chamada a ser. Hoje, quando tantas vozes clamam por mudanças e tantos corações se sentem órfãos de pastores, a filha de Siena nos sussurra desde a eternidade: não tenham medo. Entrem na sua cela interior. Descubram quem vocês devem ser. E então, só então, saiam para incendiar o mundo. Santa Catarina de Siena, doutora da Igreja e padroeira da Europa, rogai por nós.